É uma alegria poder estar compartilhando da palavra, poder compartilhar do que Deus tem feito em minha vida, Deus tem feito no meio da igreja. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja falando conosco, que o Teu Espírito Santo esteja tocando nossas vidas, Senhor. Amado Deus, que não sejam palavras da minha boca, Senhor, mas que a Tua palavra, Senhor, venha a ser falada, que a Tua palavra venha a ser ministrada, Senhor, e que corações venham a ser alcançados nesse momento, Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço, te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu trouxe uma palavra que coloquei como título: Tempo de Progredir. É necessário que nós tenhamos esse progresso na nossa vida. Todos nós precisamos progredir. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos. Alguns alcançam a maturidade, outros demoram mais tempo, mas eu creio que esse tempo de progredir existe na nossa vida. Eu queria passar 3 aspectos na vida do homem. O homem, quando nós falamos homem, é a humanidade, a respeito de todos. Então existem 3 aspectos que eu creio que estão no foco principal de uma vida, que é o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então, e o nome natural, creio que todos nós nascemos naturalmente. Então nós somos pessoas que nós nascemos no pecado, nós nascemos no meio de uma vida errada. Por mais que às vezes nós tenhamos no nosso coração: mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca estraguei com a vida de ninguém. Mas a Bíblia fala que nós somos destituídos da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores, todos nós nascemos já no pecado. Então o homem natural é isso. Você não conhece a Cristo ainda, você não teve uma experiência com Cristo e você precisa desenvolver essa experiência. Então é através da pregação, é através de um ministério, alguém que fala com você, através do vizinho, através do teu irmão. Alguém vai te apresentar a Cristo e você vai deixar de ser natural. Você vai deixar de ser natural e vai ser uma pessoa que vive conforme Jesus quer. Então, eu queria ler uma passagem, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Amém? Então o que ele fala ali, né? Ele fala que o homem natural, ele vê as coisas como loucura. Eu creio, eu passei por uma experiência dessa. Antes de me converter a Cristo, eu via: essas pessoas são uns bando de loucos, ficam lá cantando e gritando, não sei para quem, né? Mas depois, quando você começa a ter uma experiência com Cristo, quando você tem uma experiência com a palavra, quando a palavra te confronta e te mostra que você está vivendo uma vida errada, você começa a ver que não, as coisas começam a caminhar. Você tem experiências novas com Cristo e isso te faz ter aquela necessidade de arrependimento, porque eu vivia uma vida, eu buscava as coisas, eu tinha meu trabalho, tinha as coisas, mas eu sentia que tinha algo diferente, que precisava de mais alguma coisa.
E todos nós somos assim, todos nós precisamos de algo. E esse algo, o que é? É Cristo. É nós ter a real consciência do que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter um arrependimento sobre nossa vida. E então, nós passamos dessa fase do natural, quando nós nos arrependemos. Nós estamos arrependidos, o que acontece? Quando nós nos arrependemos, nós deixamos de ser uma pessoa natural. Nós deixamos de viver uma vida de qualquer jeito. Nós temos uma linha e nós temos um Deus a quem servir agora. Eu queria... É aqui que nós entramos na outra fase. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 1 ao 3, ele diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresça e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Glória a Deus. Esse é um texto muito impactante, porque ele fala do que? Fala de nós. Jesus, ele quer nos trazer libertação. Jesus, ele quer trazer libertação para a nossa vida, mas o que nós precisamos? Ele já deixa no primeiro versículo: portanto, livrem-se. Ele coloca em nossas mãos, mas só que com o auxílio dele. Eu creio que todos nós temos essa capacidade. O Espírito Santo começa a nos mostrar: você está falando, nesse ponto você está agindo com hipocrisia, desse jeito você está agindo errado. Então é aí que o Espírito Santo começa a agir sobre nós. É aí que o Espírito Santo começa a tocar nas nossas vidas e nós deixamos de ser esse homem natural, porque nós estamos nos entregando a Deus. Então isso, basta nós termos a nossa atitude também de nos livrarmos daquilo que é mal, daquilo que nós temos inveja. Tudo isso o apóstolo Pedro colocou, e ele colocou o quê? Que nós devíamos desejar ardentemente a presença de Deus, a palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos. É nessa fase que nós nos encontramos com Cristo. Porque você tem um desejo. Você vê uma criança, quando você vê um recém-nascido, o que ele quer? Ele quer dormir, ele faz as necessidades dele, mas o que ele mais quer é comer. O que ele mais quer, o que ele mais precisa é o leite. E aqui o apóstolo coloca que nós precisamos ter esse desejo intenso dessa palavra do Senhor, porque é através dela que nós iremos caminhar, é através dela que nós iremos progredir. Então, eu creio que esses três aspectos eles estão na igreja. Esses três aspectos existem dentro da igreja. Existem as pessoas carnais, existem as pessoas naturais, as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que vêm de fora. E os carnais, a gente começa a se perguntar, mas carnais, né? Se a pessoa conheceu a Cristo, por que ela é carnal? Porque eu creio que existe um determinado momento da nossa vida que nós começamos a caminhar com Cristo e nós começamos a ver, eu mudei isso, mudei aquilo, a minha vida mudou desse jeito, agora eu estou bem melhor do que eu era, então eu acho que agora já ficou bom. E é aqui que mora o perigo na nossa vida. É aqui que nós temos esse perigo, porque nós acabamos nos tornando pessoas carnais. Mesmo dentro da igreja nós nos tornamos pessoas que o apóstolo Pedro colocou aqui, hipócritas. Um determinado tempo da minha vida, eu vinha na igreja só por vir. Você pensa, eu vou porque tem que ir. E você começa a ver que você está sendo carnal, porque você começa a pensar, hoje o louvor foi meia boca.
a palavra, nossa, o pastor pregou hoje, acho que eu consegui fazer uma ministração melhor. Então isso aí acaba se tornando carnal. Você acaba se tornando carnal porque você não está tendo aquele desejo ardente pela palavra de Deus. É aí que nós acabamos caindo nesse engano de viver uma fantasia. Eu até lembrei a respeito da minha filha mais velha, a Rebeca. Esses dias eu estava conversando com ela falando a respeito dos sonhos. Ela até ficou, eu falei, mas você tem que ter os seus sonhos, mas você precisa colocar isso em prática. Não adianta você sonhar sem você praticar. E ela até ficou triste, ficou brava, mas então o pai está falando que não é para me sonhar. E ela começou, eu falei, não, mas não é que você, é para você praticar, você correr atrás do teu sonho. Então não adianta você só sonhar, só ter na tua cabeça. E o que nós pensamos muitas vezes? Nós pensamos, Senhor, o Senhor vai vir com o teu poder, vai vir com o teu fogo sobre nós, e eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não vai ser desse jeito. Deus não vai derramar de algo sobrenatural sobre a tua vida se nós não tivermos essa sede que Pedro estava falando. Nós não iremos conseguir viver essa plenitude que Pedro falou ali. Plenitude, o que é? Você ser cheio, você ser completo. Você está vivendo uma vida completa. Você vive uma vida completa em Cristo. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós precisamos da palavra. Lá no Salmo 119, 105 fala o que? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não termos isso em mente, nós acabaremos se tornando pessoas carnais. E essa é uma área muito crítica, porque muitas vezes nós acabamos nos afastando de Cristo. Por quê? Porque nós nos tornamos pessoas carnais, porque nós simplesmente começamos a julgar a palavra, julgar a pessoa que está pregando, julgar o nosso irmão que fez algo errado, e tudo isso acaba acarretando em você pegar, não quero mais saber de vida com Jesus, não quero mais saber de ir para a igreja, e tudo isso você acaba se esfriando espiritualmente, e é isso que Pedro queria nos instruir, para que nós pudéssemos viver uma vida plena em Deus, uma vida de plenitude. Então é esse desejo que nós temos que ter em nossas vidas. Nós temos que ter o desejo pela palavra. Ela é o nosso alimento, é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece. Eu creio que quando nós temos esse entendimento, nós vamos passar para o outro nível. Nós iremos conseguir ser pessoas espirituais. Porque é nesse momento que quando você começa a interagir com a palavra de Deus, quando você começa a ter tempo com Deus, você pensa, não, eu vou dedicar pelo menos meia hora do meu dia, eu tenho 24 horas por dia, então meia hora eu vou deixar para mim orar, eu vou ter um tempo com Deus, eu vou ler a palavra, e eu quero que o Espírito Santo venha falar comigo. É aqui que o Espírito Santo começa a agir, é aqui que nós entramos num caminho junto com Cristo. Não adianta nós pensarmos, Senhor, enche minha vida, enche minha vida, enche minha vida. Por muito tempo eu fiz essa oração, por muito tempo eu orei desse jeito. Senhor, me capacita, Senhor, me fortalece, Senhor, enche minha vida, Senhor, faz com que eu esteja fazendo a tua vontade. Mas será que se eu não me dedicar, será que se eu não ler a palavra, será que eu vou conseguir ser cheio do Espírito Santo? Será que eu vou conseguir ter palavras para poder falar a Deus? Então tudo isso é algo que nós precisamos colocar na nossa mente. E eu creio, lá em Efésios capítulo 4, ele fala a respeito desse homem espiritual, desse novo patamar da nossa vida, desse progresso que nós temos que ter como cristãos. Nós precisamos disso sobre nossas vidas. Em Efésios
capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto me empolga. Esse texto me deixa ver algo novo em Deus, me faz ver coisas que estão ao nosso alcance. Aqui ele está falando, Paulo está falando sobre os 5 ministérios, mas ele fala muito a respeito desse homem espiritual. Muitas pessoas às vezes falam que nós só iremos encontrar essa plenitude, nós só iremos conseguir chegar a Cristo somente na outra, quando estivermos na glória. Mas a palavra aqui ela fala, o que ela fala? Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então Paulo ele está falando no tempo de agora, o contexto que ele está falando, ele estava falando para aquele tempo, ele não estava falando a respeito de um futuro. Ele iria falar, chegarão um dia à medida da estatura de Cristo. Não, porque se nós pararmos e analisarmos a vida dos apóstolos, Pedro era uma pessoa que teve suas falhas, teve suas fraquezas. Paulo viveu por muito tempo na hipocrisia, viveu uma religiosidade, mas eles alcançaram essa maturidade, eles alcançaram esse tempo, esse lugar próximo a Cristo. Eles eram pessoas que eram referenciais naquela época e ainda continuam sendo. Eles continuam falando, mesmo há quase 2000 anos passados já. E ainda assim, eles têm um referencial muito grande. Então é isso que nós temos que ter para que nós venhamos alcançar essa vida espiritual, esse homem espiritual. É isso que eu creio que Jesus quer para a nossa vida. Jesus ele quer que nós possamos viver de maneira que agrada a Ele, que honra a Ele, que glorifique a Ele. Mas para isso tem que se pagar um preço. Para nós alcançarmos essa maturidade, nós temos que nos debruçar sobre a palavra do Senhor. Nós temos que buscar a palavra de Deus intensamente, porque é ela que vai nos renovar cada dia, é ela que vai nos dar esperança, é ela que vai nos dar alegria, é ela que vai nos trazer força para vencer, porque todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós temos obstáculos para passar. Agora nós estamos vivendo um tempo onde tem acontecido muita coisa, mas se nós nos deslocar, se nós pensar em outras coisas, nós iremos sucumbir. Então nós temos que ter o foco em Cristo, nós temos que manter a nossa fé viva, porque quando Paulo falou até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho produzem e amadureçamos. Eu tenho falado a respeito da maturidade nas palavras ali da oferta, do ofertório, mas isso é essencial sobre nossas vidas. A maturidade é algo que nós precisamos alcançar.
Sabe, se eu fosse falar aqui a respeito, eu falei sobre os 3 aspectos ali, sobre 3 aspectos da nossa vida, de progressão do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Mas dentro de tudo isso ainda existem as pessoas que são crianças, as pessoas que não amadureceram. Então a Bíblia ela desenvolve vários temas. Então, para nós alcançarmos essa plenitude que Cristo tem falado, que Cristo queria para a nossa vida, o que é necessário? É necessário nós buscarmos Ele intensamente. Hoje eu tenho visto a necessidade que eu tenho de buscar a Deus. Se eu não buscar a Deus, eu não consigo nada. Se eu não buscar o Senhor, eu vejo que as coisas vão enfraquecendo na nossa vida. Por quê? Porque nós temos essa necessidade. Nós somos pessoas que precisamos. Eu até estava falando com as minhas filhas, falei a respeito da importância que tem a palavra de Deus. Falei, mas vocês não comem, nós não comemos todos os dias? Nós comemos, nós nos alimentamos, nós almoçamos, tomamos café, tudo isso nós fazemos. Então, e a palavra de Deus não é diferente. Nós temos que ter uma experiência com a palavra de Deus todos os dias. Nós não podemos deixar passar, hoje estou cansado, hoje eu não vou ler. Amanhã eu vejo. E isso você vai postergando, até que chega um dia e você não tem mais interesse nenhum em ler a palavra. Então isso é uma importância em nossas vidas. Eu quero deixar uma pergunta para a tua vida: em qual desses aspectos nós estamos? Será que nós somos pessoas carnais? Será que nós já alcançamos esse homem espiritual? Eu creio que isso daí o progresso na nossa vida não vai acontecer do dia para a noite. Ninguém vai nascer, hoje eu entreguei minha vida a Cristo, amanhã você já está totalmente livre. É um progresso. Um dia você se livra de uma coisa, outro dia você se livra de outra, e assim você vai indo, você vai crescendo, até que um dia você vê que você está chegando mais próximo de Cristo. E todos os dias, Paulo, ele falou a respeito de você ter esse amadurecimento, mas ele sempre se considerou uma pessoa pecadora. Ele sempre se considerou um dos piores. Ele até cita na Bíblia, ele fala que ele é um dos piores pecadores. Então tudo isso faz parte da nossa vida. Eu creio que, como eu falei antes, dentro da igreja existem todos esses aspectos. Então, aqueles que têm uma maturidade maior, nós temos a função de ajudar aqueles que ainda começaram, aqueles que estão começando, aqueles que estão começando sua caminhada. Então a nossa função é o quê? Não é ficar, o fulano lá não sabe nada. Não, a nossa função é auxiliar essa pessoa. Paulo, ele ganhava as pessoas e eles sempre colocavam outras pessoas para irem ajudar. No livro de Atos nós vemos vários relatos assim. Paulo evangelizava várias pessoas. O que acontecia? Ele falava: Barnabé, preciso que você vá em tal lugar para que essas pessoas sejam edificadas, porque senão nós teremos problemas, porque nós seremos como aquelas pessoas que, como Paulo citou ali, o vento da doutrina vai para lá, vem para cá, e você não tem um alinhamento. Então é isso que nós precisamos ter. Você que está vendo essa mensagem, se você sente essa real necessidade de buscar a Cristo, que você sabe que você precisa de Cristo, ou que você tem se tornado uma pessoa carnal, que você possa buscar orientação aqui com o nosso pastor, buscar conosco, que você venha até a igreja, você que pode participar do culto, venha até o culto,
converse conosco. Nós estamos aqui para nos ajudar. Nós somos parte de um corpo, e se esse corpo não funcionar totalmente, nós iremos ter problemas. Então, tudo isso faz parte da vida cristã. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos buscar o Senhor. Então, é que nós não venhamos viver conforme uma pessoa carnal, conforme uma pessoa que não busca a Deus, e que nós possamos nos corrigir todos os dias. No Salmo 127, versículo 1, fala: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se nós não colocarmos Deus na nossa vida, nós não iremos progredir. Nós não iremos progredir espiritualmente. Você pode até progredir financeiramente, na tua família, na tua casa, mas espiritualmente, somente com Cristo. Sem Cristo, nós não somos nada. Amém? Então eu quero estar encerrando o nosso culto, estar encerrando a nossa palavra, que você guarde no teu coração e você faça a tua pergunta. No teu tempo com Deus, você pergunte ao Senhor: Senhor, qual aspecto da minha vida eu estou vivendo? Será que eu me tornei uma pessoa carnal? Será que eu ainda sou uma pessoa natural, mesmo estando na igreja, eu ainda não reconheci que eu preciso de Cristo, que eu necessito de Cristo para viver? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua semana. Eu vou estar encerrando com uma oração. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que esteve aqui no nosso culto, obrigado, meu Deus, por cada pessoa que vai ver essa mensagem, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, abençoa a nossa semana, abençoa, Senhor, cada irmão, meu Deus, e que nós possamos, Senhor, nos tornar, Senhor, e chegar nessa maturidade, meu Deus, que nós possamos chegar nessa maturidade, que nós temos sede da Tua palavra, sede de viver a Tua vontade, meu Deus. Que toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, meu Deus.